vistas daqueles que são similares a alguém são julgadas como uma avaliação desse alguém. Albert Bandura, psicólogo social. Finalmente, o capítulo 17 com o tema A Primeira de Muitas, Mulher Maravilha, um exemplo a ser seguido. O cantinho superior direito do livro exibe a imagem de estrelas e listras, lembrando os adornos usados por Diana, alusivos à bandeira americana e ao Capitão América. Quem assina este capítulo é Mara Wood, PhD especialista em psicologia educacional. Ela atua em consultoria, análise de serviços de educação infantil, intervenções acadêmicas e comportamentais e terapias usando quadrinhos. Vale destacar o potencial didático-pedagógico desse gênero textual nas aulas de leitura e produção de texto. Para além da interpretação de enredos e narrativas de quadro a quadro, ou nos balões de pensamento ou discurso direto, característico da língua falada, as histórias em quadrinhos exploram a leitura de imagens, de riscos e rabiscos que sinalizam movimentação, velocidade, esforço, emoções, sensações térmicas e olfativas e muito mais. Trazendo diversas situações do cotidiano, este recurso agrega prazer e encantamento às aulas, desenvolvendo o comportamento leitor e o pensamento crítico, enquanto amplia o conhecimento linguístico, podendo ser usado desde as séries iniciais do ensino fundamental. Se você é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal e acompanhe a inspiradora série de vídeos sobre o livro A Psicologia da Mulher Maravilha. A presença de um modelo inspirador pode impactar comportamentos e atitudes nas pessoas que são expostas a esse modelo. A Mulher Maravilha é um forte modelo inspirador, tanto no mundo ficcional como no mundo real. Teoria cognitiva social. A teoria cognitiva social de Albert Bandura descreve os relacionamentos intricados entre as pessoas, incluindo a influência dos modelos inspiradores. Trata-se de uma teoria que abrange um triunvirato de fatores ambientais, comportamentais e pessoais a partir do conceito de autoeficácia, a crença de uma pessoa na própria capacidade de desempenhar uma tarefa que está no cerne do aprendizado. As pessoas vivem em um ambiente cheio de outros indivíduos e de fatos que respondem ao seu comportamento e também que moldam o seu comportamento. O funcionamento interno do indivíduo, sua personalidade inata, também determinam a capacidade de aprender. Behavioristas como Ivan Pavlov e Skinner, estudiosos do aprendizado, propuseram que aprender era puramente uma resposta a estímulos ambientais explícitos. Entretanto, aprender não é necessariamente o resultado de reforços ensinados de modo explícito. O processo pode ocorrer mediante a observação de outras pessoas. O experimento com o boneco João Bobo, do psicólogo social Albert Bandura, demonstrou a efetividade do aprendizado observacional. Crianças observavam um adulto brincar com uma variedade de brinquedos. Em algumas situações, notaram o adulto esmurrando o boneco. Quando a frustração era induzida em um ambiente lúdico, a criança imitava o comportamento agressivo físico e verbal do adulto. A criança observava o comportamento agressivo e o recriava em um ambiente similar. O aprendizado observacional oferece o alicerce para o entendimento sobre modelos inspiradores. Uma pessoa pode aprender um comportamento de maneira indireta, ou seja, observando um comportamento e as consequências de tal comportamento. O observador está ciente dos resultados do comportamento do modelo. Super-heróis,
podem servir como modelos. O observador pode perceber um resultado da ação heróica como algo desejável de certa maneira, seja por meio do recebimento de alguma recompensa externa, pela realização de objetivos pessoais ou tornando-se a pessoa ideal na qual o observador deseja se transformar. O aspecto cognitivo da teoria cognitiva social de Bandura explica que os observadores passam por uma série de subprocessos para determinar qual foi o comportamento modelado que aprenderam. Atenção! As pessoas estão constantemente cercadas por uma variedade de estímulos ambientais. As coisas nas quais concentramos nossa atenção em nosso ambiente prepara o terreno para o que consideramos ser modelos. Tipicamente, damos atenção a modelos que são interessantes. Um modelo que se destaca dos estímulos ambientais ao seu redor tem uma probabilidade maior de receber a atenção de um observador. Outro fator relevante quando se dá atenção a modelos é a associação entre o modelo e o observador. Aqueles que são próximos de nós recebem mais atenção com mais frequência. Para as crianças, os pais são os modelos que estão mais frequentemente em seu campo de atenção. Conforme as crianças crescem, outros cuidadores e pares entram em suas vidas e podem, assim, se transformar em modelos de comportamento. Observadores prestam atenção em modelos que incorporam características que eles têm interesse em possuir em si mesmos. Ver um modelo com os elementos que desejamos ver em nós mesmos atrai a nossa atenção. O valor afetivo, o valor funcional, a complexidade e a prevalência do modelo também impactam o grau de atenção do observador. Retenção. Outro fator cognitivo envolvido na adesão a um modelo inspirador é o grau de retenção que o observador tem do comportamento do modelo. A retenção depende da memória do observador. Para reter o comportamento modelado, o observador deve ser capaz de codificar o comportamento utilizando métodos imaginais e verbais. A combinação dos dois processos permite que os observadores vejam a si mesmos praticando a ação, assim como instruindo a si mesmos durante os passos. Ao organizar o comportamento simbolicamente, os observadores estão se envolvendo no nível mais alto do aprendizado observacional. O comportamento se armazena na memória dos observadores da maneira que eles melhor consigam se lembrar dele. Esse processo requer esforços da parte dos observadores, indicando que comportamentos modelados que passam pelo estágio da retenção são relevantes para o observador e trazem consigo algum significado. No caso da Mulher Maravilha, seu próprio traje é icônico e memorável, promovendo a retenção das suas palavras e ações por parte daqueles que a veem. Reprodução. O comportamento retido é, então, reproduzido pelos observadores. Os observadores devem ter um pouco de noção espacial e capacidade cognitiva para poderem reproduzir o comportamento. Um observador destreinado pode ter dificuldades em recriar uma rotina complexa de exercícios de ginástica, por exemplo, independentemente de quanta atenção ele dê ao modelo ou quanto da rotina fique retida na memória do observador. Se o observador for capaz de executar uma parcela do comportamento modelado, a discrepância entre o comportamento modelado e o comportamento do observador
pode dar um feedback corretivo ao observador. As duas moças maravilha reproduzem os comportamentos heróicos modelados de Diana, mediante o uso de ferramentas similares, tais como os braceletes e os laços. Motivação. O aprendizado observacional também informa o observador dos possíveis resultados do comportamento. Resultados positivos podem determinar quais comportamentos modelados recebem atenção e podem também motivar o observador a executar o comportamento por si mesmo. A presença e a prática de um comportamento dependem da motivação para executar o comportamento, incluindo recompensa direta, recompensa indireta ou alguma espécie de resultado autoproduzido. Recompensas indiretas, dadas ao modelo, induzem sentimentos similares de sucesso no observador. Elas estimulam uma resposta neural similar a receber pessoalmente a recompensa. Essa sensação de recompensa é ainda mais forte no observador se o modelo for similar ao observador ou simpático. Estes 4 subprocessos cognitivos ajudam o observador a selecionar os comportamentos nos quais ele quer se inspirar. Outros fatores também exercem influência, entretanto. Modelos frequentemente são escolhidos de acordo com suas proficiências. A seleção de um modelo indica as expectativas preditivas da pessoa. A teoria da comparação social é a autoavaliação de capacidades quando nos comparamos a pessoas que estão em melhores ou piores condições. É natural que você se compare a outras pessoas. Crianças em idade escolar têm interesse em saber como seus pares se saíram em uma prova. Atletas querem saber os tempos e pontuações de outros atletas em sua área. Funcionários demonstram curiosidade em relação ao desempenho profissional dos colegas. No mundo fictício dos quadrinhos, heróis são considerados iguais entre si e evocam comparações entre suas capacidades, resultando em anos de discussões acaloradas entre os fãs. A comparação social também pode aumentar a autoeficácia. Ver outros que são similares a você desempenhando uma tarefa com sucesso pode aumentar a sua convicção na própria capacidade de completar essa mesma tarefa. Quando buscamos um modelo que sirva de inspiração, tendemos a procurar por alguém que seja similar a nós, com um grau de competência maior do que o nosso. Observadores podem escolher seus modelos de inspiração baseados em razões superficiais, como a cor dos cabelos ou aparência física, mas modelos escolhidos de acordo com as capacidades potenciais são mais efetivos. Características pessoais compartilhadas pelo observador e o modelo indicam que o observador tem algum grau de capacidade preditiva. É como se os observadores acreditassem que têm a capacidade inata de desempenhar a mesma tarefa. Ver um modelo similar a nós cumprir uma tarefa com sucesso cria em nós uma sensação de realização. Assim como uma recompensa indireta, o observador sente o benefício do sucesso do modelo. Esse mesmo princípio funciona contra modelos que não são bem-sucedidos no comportamento que projetam.
Quando se vê um modelo fracassando, isso evoca certo grau de angústia no observador. Como modelos de inspiração são frequentemente escolhidos de acordo com a competência e o conhecimento que os observadores percebem neles, a noção de nem mesmo ela é capaz de fazer isso continua a existir na mente do observador. A efetividade de um modelo de inspiração pode ser aprimorada quando ele tem a capacidade de conceder recompensas ao observador. Pais modelam comportamentos apropriados, mas também podem dar recompensas aos seus filhos quando eles executam os comportamentos modelados. Um modelo de inspiração para o povo. Por meio de um modelamento simbólico, a Mulher Maravilha se coloca como um modelo de inspiração para um público mais amplo. O modelamento simbólico descreve a distribuição em massa, geralmente por meio da mídia, de comportamentos que podem ser replicados. Diana inicialmente demonstra hesitação com a possibilidade de falar em público. Sua atitude em relação a isso muda depois de conhecer Mindy Meyer, que acredita genuinamente que Diana tem uma mensagem digna de ser difundida pelo mundo. A ampla notoriedade da Mulher Maravilha também eleva seu status e poder. Modelos com poder e status, além da competência, são mais eficazes do que modelos com status menor. Modelos de inspiração do sexo feminino são especialmente importantes para as mulheres, bem mais do que os modelos de inspiração masculinos são para os homens. Em um estudo sobre a escolha de modelos de inspiração, os homens não diferem em sua seleção de modelos masculinos ou femininos. As mulheres, entretanto, tinham uma preferência mais forte por modelos de inspiração do mesmo sexo. O modelo do sexo feminino age como um representante para a observadora, especialmente se houver similaridade entre esta e o modelo. As mulheres também têm um conhecimento bastante apurado das barreiras ao sucesso que o seu gênero enfrenta, o que pode aumentar a preferência por um modelo de inspiração feminino em relação a um modelo de inspiração masculino. A Mulher Maravilha não se torna um modelo a ser seguido apenas por causa de suas capacidades singulares. Antes de criar a Mulher Maravilha, William Moulton Marston percebeu que havia a necessidade de se criar um modelo feminino. Embora seja possível que tanto leitores como leitoras admirem um dos muitos heróis do sexo masculino já estabelecidos, um modelo de inspiração feminino oferece benefícios distintos aos seus observadores. A aptidão pela matemática é uma área do mundo real em que o gênero dos modelos de inspiração pode e deve ser explorado. Um estereótipo bastante comum é o de que mulheres são mais fracas para a matemática do que os homens. Esse estereótipo de gênero dissemina informações sobre o desempenho das mulheres nessa área. A presença de um modelo inspirador do sexo feminino que demonstra competência na matemática pode contrabalançar o desempenho inferior das mulheres nessa área do conhecimento. O sucesso da Mulher Maravilha como heroína é importante para as outras heroínas com quem ela interage. Seus poderes têm uma natureza estereotipadamente masculina: força, habilidade para voar e treinamento militar.
Ela mescla essas aptidões com características mais femininas, tais como comedimento, defesa e exaltação da paz. Seu modo de agir contraria os estereótipos das mulheres em geral, o que, por sua vez, a transforma em alvo de admiração e um exemplo a ser seguido por outras mulheres. Uma inspiração para todos. Modelos que inspiram são efetivos somente até onde os observadores permitem que sejam. O sucesso dessa pessoa admirada deve ser percebido como alcançável. Ela deve ser razoavelmente similar ao observador, e o observador precisa se interessar pelo comportamento que está sendo modelado. A teoria cognitiva social de Bandura nos ajuda a entender que aprendemos pela observação e o que causa impacto na escolha que fazemos das figuras que admiramos. No fim das contas, cada observador admira alguém por seus próprios motivos. Para Dana e Cassie, Diana é uma heroína que exemplifica a vida que elas querem ter. Para os leitores, a Mulher Maravilha é uma personagem digna de ser admirada. Uma de muitas. A atuação de Diana como Mulher Maravilha inspirou mais do que simplesmente a formação das Moças Maravilha. Nos momentos em que Diana não é capaz de desempenhar o seu papel de super-heroína, outras mulheres se apresentaram para a função e tentaram incorporar a figura da Mulher Maravilha. Cada mulher traz um aspecto diferente ao ocupar o papel de Mulher Maravilha, mas fica claro que a posição criada por Diana é importante para cada uma delas.